Ele foi médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e militar. Muita coisa pra alguém que nasceu na miséria. Ele também é hoje um dos maiores ícones da política no Brasil. E por mais que muita gente ache que ele era um louco, muita gente vê que talvez a gente tenha perdido um ótimo candidato pra presidente do Brasil. Hoje eu tô contando a vida de Enéas Carneiro, um cara que tinha opinião dura e que foi atacado pela TV Globo pra ter sua imagem marcada como um louco. Mas como eles não escrevem mais a história, você vai ficar sabendo de verdade quem foi Enéas Carneiro. E se você já gosta do Enéas, não esquece de deixar um like no vídeo. Enéas nasceu em 38 numa cidade chamada Rio Branco. Pra quem não sabe onde é, essa cidade é a capital do Acre. E pra quem não sabe onde fica o Acre, é um estado que fica aqui no Brasil. Ele nasceu bem pobre. O pai dele era barbeiro e a mãe dele era dona de casa. Quando ele tinha só 9 anos, o pai dele morreu. Então ele teve que trabalhar pra ajudar a mãe dele a sustentar a casa. Nos dias de hoje, a mãe dele ia ser presa por trabalho infantil. Com 20 anos, Enéas foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola de Saúde do Exército. Com só 21 anos, ele se formou sargento auxiliar de anestesia. E ele foi o primeiro lugar da turma. Assim como Silvio Santos e Donald Trump, Enéas aprendeu algumas coisas com o Exército, como disciplina e trabalho duro. Com 22 anos, ele começou a estudar na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. E com 24 anos, ele passou para estudar matemática e física na atual UERJ. Ele passou em primeiro lugar no vestibular. E logo que ele começou a estudar, ele já arrumou um emprego para ensinar essas disciplinas na faculdade, dando aula para quem ia prestar o vestibular. Ele também teve outros empregos, como um tradutor de inglês, açougueiro, auxiliar de escritório e apontador de obras. É quem fiscaliza o trabalho burocrático de quem trabalha na construção civil. Com 27 anos, Enéas se formou médico. E foi ali que ele se desligou do exército depois de ter servido por 8 anos. Além de médico, ele fundou um curso pré-vestibular chamado Gradiente, onde só ele ensinava 5 matérias. Com 28 anos, ele se formou cardiologista na Santa Casa do Rio de Janeiro. Daí ele começou a atuar como médico cardiologista. Com 35 anos, Enéas fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi ali que ele começou a dar aula de cardiologia. Enéas ficou conhecido no mundo todo por lançar um curso chamado O Eletrocardiograma. Pode parecer um nome meio grande para uma obra tão popular, mas Enéas ministrou esse curso dentro e fora do país a centenas de médicos. O curso foi tão popular que Enéas lançou um livro chamado O Eletrocardiograma. E o livro é chamado até hoje de A Bíblia de Enéas. Enéas sempre defendeu a família tradicional, mas a família dele não era tão tradicional assim. E a mídia na época tentou atacar muito ele por isso, mas isso eu vou mostrar mais pra frente no vídeo. A primeira esposa de Enéas foi Jamília Augusta. Eles se conheceram na faculdade de medicina e tiveram uma filha chamada Janete Carneiro. A relação dos dois não deu muito certo depois do nascimento da filha. Enéas teve outra filha com a fonoaudióloga Selena Maria. A filha dele se chama Gabriela Carneiro. Esse relacionamento também não deu muito certo e com 44 anos ele se casou de novo com a promotora do exército Adriana Lorandi. Com ela ele teve a filha chamada Lídia, completando 3 filhas de 3 casamentos diferentes. Quando Enéas quis fundar seu partido político, ele teve que gastar muito dinheiro. Isso envolveu vender casa, vender joia, vender muitos bens que eles tinham na família. Parece que a esposa dele não aguentou essas perdas e se separou de Enéas. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu a esposa, tudo isso para entrar na política. E alguma coisa me fala que ele tinha uma grande ambição nessa área. Com 51 anos, Enéas fundou o partido político Prona e já saiu logo de cara como candidato para presidente do Brasil. Ele foi candidato na primeira eleição direta desde a ditadura militar. Para poder falar com o povo, ele tinha só 15 segundos de televisão. E para marcar as pessoas, ele teve que fazer 2 coisas muito simples: falar uma opinião polêmica para marcar as pessoas e dizer o nome dele de um jeito que todo mundo fosse lembrar. E foi aí que surgiu o famoso bordão que todo mundo conhece, que é "meu nome é Enéas". Meu nome é Enéas. Enéas ganhou muita força na corrida para presidente e sem muito tempo na televisão e sem ter também a internet, ele não conseguiu falar com muita gente. Na primeira candidatura ele terminou em 12º lugar dos 21 candidatos que estavam concorrendo. 5 anos depois, na próxima eleição, ele tinha um pouco mais de tempo na televisão. Com 1 minuto e 37 segundos, Enéas conseguiu fazer um estrago enorme. A mídia tradicional ficou morrendo de medo e começou a atacar a imagem dele. Globo, Folha de São Paulo, todas as mídias tradicionais estavam atacando Enéas. Os caras pintavam ele como se fosse louco. Chamavam ele de fascista, chamavam ele de homofóbico e todas essas coisas que vocês já estão acostumados a ouvir de um candidato de direita. Eu separei um pedaço de uma matéria da Folha onde eles acabam com Enéas. O candidato tem 3 filhas de mulheres diferentes. Só uma coisa parece irritar mais Enéas Carneiro do que taxá-lo de pitoresco: perguntar sobre sua família. O personagem moralista e turrão com que pretende se eleger presidente da república omite suas relações amorosas que resultaram
em 3 filhas de 3 mulheres diferentes. Abordado, o candidato torna-se agressivo. Ninguém aqui vai dar entrevista, não precisa de jornal para ganhar a eleição. E se você lê a matéria, vai por mim, é muito pior. Mesmo com esse ataque direto da mídia, Enéas teve muita força mesmo nas eleições. Ele conseguiu 7% dos votos e foi o terceiro candidato mais votado na eleição. Ele perdeu só pro Lula e pro FHC. Se sem internet sofrer um ataque tão grande da mídia ele conseguiu tanto voto, eu imagino o que seria de Enéas se ele tivesse acesso a falar com o povo através da internet. Com 60 anos ele saiu de novo para candidato à presidência, mas a imagem dele já estava muito machucada por causa da mídia. Mesmo assim ele terminou em quarto lugar com 1,4 milhões de votos. 2 anos depois ele saiu candidato à prefeitura de São Paulo, mas só conseguiu eleger uma vereadora com sua popularidade. Com 64 anos, Enéas se candidatou a deputado federal e foi eleito deputado mais votado até aquela época. Mais de 1,5 milhão de pessoas votaram nele. Na Câmara, Enéas não era muito amado e também foi marcado por não conseguir aprovar muita coisa no Congresso. Assim como um candidato carioca que tá ficando muito popular hoje em dia. 4 anos depois, Enéas teve leucemia. Isso fez ele desistir da campanha para presidente e também desistir da sua barba. Ele se candidatou e ganhou de novo para deputado federal. Na luta contra a leucemia, Enéas não saiu vencedor. Ele morreu com 68 anos depois de desistir da quimioterapia. O último pedido dele em vida era para que jogassem as cinzas dele na Baía de Guanabara. Mas Enéas está longe de ter passado por esse mundo sem deixar um legado. As ideias dele estão sendo carregadas por um deputado federal que está ganhando muita popularidade para as eleições de 2018. O candidato Jair Bolsonaro carrega algumas bandeiras de Enéas, como Estado Nacional versus globalismo, aumentar a potência militar do país e a defesa da exploração de minérios, como o nióbio e grafeno. O Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Vamos defender a nação brasileira. O nome é Enéas. Por mais que essas bandeiras sejam às vezes colocadas como teoria da conspiração, a gente não pode ignorar que já tem muito brasileiro apoiando. Até hoje, Enéas é visto por muita gente como um ícone de como a mídia manipulou para ninguém gostar dele. E muita gente acredita que ele teria feito um ótimo trabalho como presidente do Brasil. Eu acho que ele poderia ter ganhado se ele tivesse a internet e uma forma de falar direto com o povo. Mas até hoje muita gente ainda acha que Enéas foi só mais um louco que passou na história do Brasil. Então se você acha que as pessoas precisam conhecer melhor a história desse winner, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, porque a gente não pode deixar a Rede Globo escrever a história de novo. Esse foi mais um vídeo da série Winners, onde eu falo da vida de gente que venceu. Eu já falei sobre Flávio Augusto, já falei sobre o Silvio Santos e vou continuar fazendo vídeos sobre muitos outros winners. Então se você quer assistir mais vídeos que nem esse, abre o YouTube, digita canal Winners e se inscreve lá. Eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente me pediu. Então se tem alguém que você quer ver com a vida documentada aqui nesse canal, escreve aqui embaixo que eu sempre leio os comentários e eu só faço vídeos sobre quem vocês querem ver. Eu quero que você tenha uma ótima semana e bons negócios.